E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Base Matemática. Pô, cara, de novo, cara! Nessa aula de hoje, peraí que eu errei. E nessa, peraí que eu errei de novo. Uma hora depois. Nessa aula de hoje nós vamos estudar um assunto novo, hein? Múltiplos e divisores. Bravo, bravo, bravo! Para esta aula não ficar muito longa e cansativa, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Uma para múltiplos e outra para divisores, beleza? Então, já vou dizendo aí para você aí que ainda não é inscrito, por favor, clique nesse botão aí de inscrito, se inscreva, ative o sininho, dê seu like, tá? Comente aí o que você não aprendeu, o que você não gostou, o que você gostou. E compartilhe, né? Certamente nesse período de pandemia, tem alunos que também estão tentando estudar em casa, sozinho ou com os pais, então esse vídeo pode até ajudar eles. Beleza, gente? Sim, galera, esse vídeo é dedicado a alunos do 6º ano, mas se você ainda tem dúvida em múltiplos e divisores, esse vídeo também é para você, tá? Não tem faixa etária corretinha não, beleza? Então vamos deixar de enrolação, vamos logo assistir essa super mega aula. Valeu, gente, obrigado. Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Então, que é o seguinte, como eu já falei para vocês inicialmente, nós vamos ter aula de múltiplos, depois divisores, decomposição em fatores primos, critérios de divisibilidade e assim por diante, tá? Primeiro vamos aprender sobre múltiplos, depois divisores, tá? E essa aula é bem simples, bem prática, ok? E se você ainda não sabe multiplicar, eu recomendo a você fortemente que você assista a nossa aula, o link está na descrição aqui, de multiplicação, porque esta aula é para alunos que já sabem multiplicar, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ver o que são múltiplos. Fala, não me diga! Então vamos lá. Seguinte, um exemplo, né? Nós vamos calcular aqui múltiplos de 2, 5 e 12. Mas o que são múltiplos? Pois bem, um múltiplo é um produto. Eu não entendi o que ele falou. Olha, um múltiplo é o resultado de uma multiplicação. Por exemplo, se você tem aqui, ó, um exemplo aqui bem paralelo. Se você tem aqui, vamos supor, 3 vezes 5. Isso aqui não é novidade para ninguém, que isso aqui é 15. Então posso dizer, ó, que 15 é um múltiplo. 15 é um múltiplo de 3 e 15 também é um múltiplo de 5. Ah, agora eu entendi! Tá? Outro exemplo aqui, se eu tenho aqui 7 vezes 4, por exemplo. Isso aqui dá 28. Pronto, eu posso afirmar que 28 tanto é um múltiplo de 4 quanto é um múltiplo de 7. Ok? Já que você já entendeu, vamos obter esses múltiplos aqui. Olha, eu quero um múltiplo de 2, 5 e 12. Que no caso, eu gosto de fazer assim, eu gosto de representar múltiplo de um número por um m entre parênteses 2, tá? É só uma anotação. E aqui entre chaves vou colocar aí os múltiplos, tá? Não é obrigado a você fazer assim não, mas você começa assim, para obter o conjunto dos múltiplos, você começa assim, ó. Você calcula primeiro 2 vezes 1. 2 vezes 1 no caso é 2. Depois, 2 vezes 3, 6. Opa! Rebobina aí, tá errado, né? Primeiro 2 vezes 1, depois 2 vezes 2, 4. Depois 2 vezes 3, 6. Estão entendendo aí, gente? Depois 2 vezes 4, vai dar 8. E você continua isso aqui, ó. Depois 10, que é vezes 5. Depois vezes 6 dá 12, depois dá 14, depois dá 16 e por aí vai. Lembrando aí, já comentei, esses 3 pontinhos quer dizer, continua assim por diante, certo? Vamos lá, agora sobre os múltiplos de 5, do mesmo jeito, tá, gente? Do mesmo jeito, você obtém múltiplos apenas multiplicando. No caso aqui, o primeiro múltiplo de 5, quem é? É o próprio 5, tá? Depois, professor, faça o quê? Aqui é 5 vezes 1. Faça 5 vezes 2, que vai dar 10. Depois 5 vezes 3, que vai dar 15.
5 vezes 4, 20. E é fácil assim, professor. Depois, ó, 25, 30, 35, 40 e assim sucessivamente, tá? O conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, ele continua. Se você for continuar isso aí, você nunca vai parar, tá? Então, ó, observe que o primeiro termo desse conjunto aqui é sempre o número que você quer encontrar, o múltiplo, vezes 1. Depois, ó, o número vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5 e assim por diante. Com 12 aqui, ó, mesma coisa. Sempre o primeiro múltiplo é ele vezes 1. Então, 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 2 vai dar 24. É isso. Depois acrescenta, vai acrescentando. Você soma, né? No caso, soma aqui 24 mais 12. No caso, 36. Depois dá o quê? 48. Depois vai dar o quê? 50, não é isso? 12 vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? 12 vezes 5. 50 não, 60. Errou! Me enrolei aqui. Depois, ó, 12 vezes 7. Perdão, vezes 6 no caso, né? 12 vezes 6. Aqui vai dar 72. Depois vai dar 84. Depois vai dar o que? 96. E assim por diante, né? Vamos só dar uma conferida aqui, ó. 12 vezes 1 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 12 vezes 3 dá 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. Depois 84, 96, tá certo. Então, estão vendo aí, gente? Esses são os múltiplos destes números. Os múltiplos de 2, 5 e 12. Acabou-se. Múltiplos é isto. Certo? Deixa eu só comentar com vocês que em algumas formas aí no caso, ó, em algumas desse conjunto aqui, eu tenho números que são comuns. O que são números comuns? São números que são múltiplos de um número e de outro ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, ó. Observa aí comigo, atentamente aqui o 10. Pega só o 2 e o 5 aqui, ó. 10. Eu tenho 10 aqui, ó, fazendo parte dos múltiplos de 2. E eu tenho 10 aqui, ó, fazendo parte dos múltiplos de 5. Depois vai vir outro aí, né? No caso vai vir o 20. E aqui também tem o 20, né? Olha, o 10 é um múltiplo comum de 2 e 5, tá? É um múltiplo comum, quer dizer que tem nos dois conjuntos aí. Beleza? Aqui também, no caso, ó, se eu pegar aqui o número, o 12, no caso aqui, ó. Observe que o 12 é um múltiplo de 12 e é um múltiplo de 2 também. Certo? Nós dizemos que quando isso acontece, são múltiplos comuns. Me diga um múltiplo comum a 2 e a 12. É simplesmente o número 12. Ok, gente? Então vamos lá. Sim, gente, uma pequena observação, tá? Em alguns livros eles vão colocar que 0 também é múltiplo de qualquer número, tá? No caso, isso é verdade, por definição isso é verdade. Porque, por exemplo, aqui eu poderia pegar no caso, ó, 2 vezes 0, que isso aqui dá 0, né? Ou seja, eu posso afirmar que 0 é múltiplo de 0 e múltiplo de 2. Do mesmo jeito aqui, ó, 5 vezes 0, que é 0 também. E no caso, 12 vezes 0, que vai dar 0, certo? Eu, particularmente, eu não gosto de colocar o 0 como sendo um múltiplo de um número. Por quê? Porque quando chegar na aula de MMC, que é mínimo múltiplo comum, se eu colocar o 0 como um múltiplo, o cérebro dos alunos às vezes bugam, porque o 0 vai ser o menor múltiplo comum aos dois números. Então, eu não gosto de... Certo? Isso aqui pra mim, nas minhas aulas eu comento, mas eu não ensino dessa forma aqui não. O 0 é um múltiplo, mas na hora de expressar os múltiplos de um número, eu não boto ele na contagem não. Beleza? Vamos só fazer um exercício aí pra gente fixar melhor. Vamos lá, né? Vamos agora resolver só um pequeno problema, só para
que a gente encerra essa aula, tá? Aula rápida demais. Então é o seguinte, o problema que nós temos para vocês é isso aí, ó. Dá uma olhada aí na sua tela. Dados os números 5 e 8, determine, ponto 1, os múltiplos de 5, fácil, né? Falei ainda agora. Os múltiplos de 8 e o menor múltiplo comum de 5 e 8. Eita, pesado isso, hein? Vamos lá, aqui, ó. Primeiro de tudo, eu tenho aqui, no caso, no ponto 1, eu tenho que calcular os múltiplos de 8. Eu vou lá, né? Múltiplos de 8. Então, quem são os múltiplos de 8? Minha gente, vamos lá, primeiro, né? 8 é de 8? Não, é de 5. Buguei, ó. Os múltiplos de 5, quem são? 5, 10, 15, 20. Professor, faz até onde? Faz até onde você quiser, tá? 25, 30, 35, aí vem 40, 45, 50 e por aí vai. Acho que nos 50 tá bom. Beleza. E o ponto 2, no caso, é para calcular os múltiplos de 8. E vamos lá, então, calcular esses múltiplos de 8. Olha, muito fácil. Lembrando, ó. Não cochila não, tá? Quem cochila come mosca. Abra o olho! Os múltiplos de 8, quem são? É aquele mesmo procedimento. A gente faz 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3. Olhe, na aula de multiplicação eu ensinei você a fazer uma tabuada e guardar aí no seu caderno para eventuais consultas, tá? Então, por favor, se você não tiver muito afiado na sua multiplicação, consulte a sua tabuada. Não é pecado, não leva ninguém para o inferno, beleza? Então, consulte a tabuada, tá? Não perca tempo, não. Então, vamos lá, ó. Consulte a tabuada aí. No caso, ó, 8 vezes 1 é 8, depois 8 vezes 2 é 16, depois 8 vezes 3 é 24. Vixe, o professor está afiado na tabuada. Isso aí é memorizando. Então você soma aqui de 8 e 8, tá? Ó. 8 e 8, no caso 24. 24 mais 8 vai ser 32. Depois mais 8 aqui vai ser 40. Opa, 40. Depois 48. Depois chega, Jesus, 56. Depois chega, eu buguei aqui. Dá 74, não, 64. Então aqui já é 8 vezes 8 no caso. Então aqui, ó. E fecha aqui, né? Fecha. Vamos embora. Aqui tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? Ali eu fiz com 10 termos. Eu poderia colocar mais um, mas eu não quero não, tá? E vamos para o terceiro ponto. No caso, eu quero o menor múltiplo comum. Ó, eu vou só usar essa notação aqui, ó. Eu quero o menor múltiplo comum de 5 e 8. Ai, professor, o senhor está calculando o MMC. Não precisa se chamar assim ainda não, porque nós vamos ter uma aula só de MMC e outra aula só de MDC. Um é mínimo múltiplo comum e a outra é máximo divisor comum. Não se preocupe com isso agora, tá? Então, ó, primeiro de tudo eu vou circular aqui quais são os múltiplos comuns. Ou seja, os múltiplos que estão, os múltiplos de 5 e múltiplos de 8 que estão na mesma sequência. Ó. 8 não é, 16 não é, 24 não é, 32 também não é, 40... Opa, olha o que eu achei aqui, ó. 40 é um múltiplo tanto de 5 quanto de 8. Tá? Ainda vou dar um spoiler para você. Depois do 40, o próximo vai ser... Tchan, 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 tchan. Aí é você que decide aí. O exercício para você, ó. Faça o seguinte. Coloque mais termos nessa sequência. E coloque mais termos dessa sequência aqui que você vai ver qual é. Tá? Qual é o próximo número? Quem descobrir qual é o próximo número, bota aí nos comentários aí. Que você fica concorrendo um iPhone no dia 30 de fevereiro do próximo ano. Tá? Então não vou nem dizer qual é, tá? 70. Então vamos lá, desculpa o espirro. Então vamos lá. 80. Ó, vamos lá. Então o menor múltiplo comum de 5 e 8, qual é? É o 40, tá?
40. Nossa, professor, então se aqui fosse 11 e aqui fosse 12, eu iria fazer isso até encontrar um múltiplo comum dos dois? E tem outra forma mais fácil de fazer isso, mas só depois de a gente ver a aula de decomposição em fatores primos, tá? Então, gente, ó, por hoje é só. Nós vamos postar ainda a parte 2, no caso, que é a parte de divisores, tá? Então, até a próxima aula e muito obrigado. Valeu.